Antes de você ver esse corte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já perdeu tempo passando esse certificado digital de um lado pro outro? Isso pode acabar ficando caro pra você. Enquanto você tá tentando resolver isso, alguém já resolveu com a Rum, pois afinal de contas é simples, seguro e sem dor de cabeça. Conheça a Rum aqui através do link na descrição ou no QR Code e se livre de problemas que podem ser resolvidos com a Rum. Um grande abraço. E uma coisa interessante, Bruna, que a gente tava falando aqui também um pouco sobre digitalização, essa época, né, que a gente vive nessa ágora digital, tá todo mundo fazendo negócio na internet, quem não tá fazendo negócio na internet tá procurando produto na internet para consumir. Como é que é o posicionamento de uma fintech hoje, a relação dela com o mundo digital, com as redes sociais? É relevante? Isso faz diferença? Esse público consumidor tá lá? O brasileiro das classes C, D e L tá mais digitalizado? Então faz diferença o que tá sendo falado ali naquele ambiente? Faz diferença, porque hoje a gente tem uma participação offline ridícula, assim, é super baixo. Então, para as pessoas conhecerem hoje o nosso produto, eles precisam estar no meio digital. E a plataforma hoje que acaba atraindo mais a classe C, D e E são as redes sociais. E eu até acho que hoje em dia não tem nenhuma diferenciação, tá? Instagram, TikTok, eu acho que eles estão em todas, assim. E uma vez que a pessoa entende que a gente é a tábua de salvação, ela fica realmente naquele processo de recorrência. Então, isso que eu vejo, assim, né? Que a gente consegue, de fato, gerar uma relação com essa pessoa. A gente vira quase que o capital de giro. Sim. Então, a pessoa, hoje a nossa persona, ela tem um salãozinho de beleza. Sim. E ela pega empréstimo na Supersim para comprar um novo secador, para comprar uma nova cadeira. E ela vai contratar a vizinha que faz cabelo e que vai sentar na cadeira do lado. Então, a gente fomenta aí o empreendedorismo também. Na minha cabeça, além da gente tirar uma galera da miséria, porque eles começam a empreender, a gente gera emprego. Sim. Então, hoje, o microempreendedor, ele não é considerado hoje um emprego formal, mas ele dá novos empregos que também não são considerados empregos formais, mas tá todo mundo trabalhando ali, fazendo Isso é a cara do mercado brasileiro, né? Essa é a cara do mercado brasileiro. E qual é o desafio de uma diretora jurídica? Quais são os grandes desafios que uma diretora jurídica tem dentro desse segmento, dentro desse negócio especificamente, que além de ser uma fintech, é uma fintech com viés específico? Acho que a parte regulatória, Nath, hoje, assim... Hoje é algo que a gente quer inovar, a gente quer fazer as coisas acontecerem, mas o Bacen é um órgão super ativo e eu acho ele muito responsável. Eu gosto, tá, hoje da gestão do Bacen, mas é tudo regulado. A gente precisa cumprir exatamente tudo que está proposto dentro do Bacen. Então, para você inovar num ambiente muito regulado, é muito difícil. E é assim desde 2021, porque eu tô falando 2021 porque foi quando eu fui trabalhar na Acreditas, e já era também difícil porque já tinha o Bacen muito ativo nessa abertura de mercado, porque é o que o Bacen vem fazendo com o Pix, liberando os bancarizadores serem fintechs. Então, esse grande movimento financeiro que a gente tá vendo acontecer no Brasil, o Bacen, ele é protagonista nesse ponto. Então, a maior dificuldade é você conseguir inovar respeitando a regulamentação. Não tem mistério. Então, é mais difícil de inovar num ambiente regulado. Eu lembro que quando eu entrei no Peixe Urbano lá atrás, a única lei que a gente se preocupava era a CDC. Assim, não tinha marco da internet, não tinha lei do e-commerce, não tinha nada. O que a gente precisa saber? CDC, vamos embora. CDC. Pô, isso é muito legal você falar. Isso, assim. Então, é uma época agora mais séria, mais regulada. Esse tipo de negócio tomou uma proporção gigantossaura, né? Então, assim, naturalmente, é muito legal, a legislação e a regulação muito legal a Bruna falar isso, que a gente está acompanhando, assim, ela como já está... A gente pode até, de certa forma, falar que ela é uma especialista em startups. Você acompanhar o nível de desenvolvimento que o advogado teve que ter desde o momento que você entrou lá no Peixe Urbano até onde você está agora, né? Sim. Então, acho que, assim, uma lição que a gente pode tirar aqui, dentre várias, né, que a gente está tendo aqui no papo de hoje, é justamente esse lance de você, cara, a demanda é crescente desde sempre. Se você comparar o nível, as coisas os desafios que você tinha no Peixe Urbano, comparando com hoje em dia, claro que tem atuações diferentes, mas negócios semelhantes dentro de startups, ambientes digitais, também tem os desafios da LGPD que não tinham lá atrás. Exatamente. Com o Peixe Urbano. Então, o lifelong learning, né, é fundamental na carreira, de forma abrangente mesmo.
Então, hoje a gente se preocupa com o regulatório, aí chega a LGPD, aí tem as resoluções do Bacen que a gente coloca dentro de regulatório, mas é algo que demanda muito tempo, porque é quase que diariamente que a gente vê novos posicionamentos do Bacen. E aí a gente tem também o direito tradicional, né? Porque a gente continua recebendo trabalhista, a gente continua recebendo o consumidor, que a gente vai usar ali processo civil, que a gente precisa conhecer de CDC. Então, é o tempo inteiro. Além de tudo que a gente aprendeu na faculdade, a gente tem um jurídico contemporâneo surgindo. Sim, e são essas novas incrível. habilidades. Então, é de legal ops, eu preciso trazer números. Ah, mas eu fiz direito porque eu não gostava de matemática. É exatamente a minha história. E isso eu perdi, deve ter 10 anos que eu tive que aprender a lidar com os números, porque eu preciso apresentar número. Sim. Eu tive que mexer em Excel, eu tenho que montar PPT. Os PPTs precisam ser corporativos, eles precisam ser bonitos. E é uma droga, porque eu não levo o menor jeito pra fazer PPT. É porque a comunicação também tá aí, né? Porque tá Você aí. também tem que fazer uma apresentação Exatamente. visual e escrita que adequa a comunicação ali do seu E interlocutor, você acha que o né? meu CEO, ele quer saber se o processo foi improcedente, eu tenho uma super tese? Ele não tá nem aí pra isso. Quanto você tá economizando? Vamos lá. Isso. E foi assim sempre, desde o peixe urbano. Então ninguém tá... Olha, a gente fez uma tese muito boa, a gente tá muito bom. Tá tudo bem. Isso Mas aí e aí? rendeu- E aí? Exato. E aí? Então, é Porque assim. estamos muito favoráveis, os tribunais superiores estão ao nosso Eu lado. acho que Tá. Até aí morreram neves, querida. O Você não me jurídico, falou nada. corporativo, né? As conversas, principalmente quando estão falando com as outras áreas, é uma aula de humildade pra falar que tipo, o advogado não é esse alecrim dourado todo, não. Eu não Sabe quero que- saber da sua tese, sabe eu quero que eu saber já- como é que eu consegui. Sabe entendeu? o que eu já acho Exatamente. o contrário, em algum sentido? Ontem eu tava até numa reunião com uma empresa que ela é uma transmissora de energia elétrica. E eu tava falando com a gestora, ela veio muitos anos de escritório e agora ela tá fazendo esse movimento, que no caso foi o meu inverso. Tá dentro de um jurídico corporativo. Eu acho que o motor da mudança do jurídico do Brasil, e eu falando do Brasil porque é o mercado que eu analiso, Claro. é o jurídico corporativo. Porque a mudança que ocorre no jurídico corporativo, desde a mentalidade até o número de pessoas que você emprega, até esse tipo de análise, eu preciso começar a criar número, desenvolver dados, porque é uma exigência da empresa, está modificando Tá adaptando o absurdamente, mercado de está adaptando o escritórios. mercado como um todo. Não somente o mercado de escritórios, como fomentando ainda mais o jurídico interno. Então, hoje eu vejo, aí, às vezes quando eu falo isso numa reunião, dado que hoje em dia eu sou sócio de escritório, fico até achando que a pessoa pode achar que é meio que um puxa-saquismo, mas eu vou ter que falar, olha lá no Manda pro Jurídico, no episódio 5, que você vai me ver falando a mesma coisa. Eu acho que é o motor que tá mudando o mercado jurídico Não, no Brasil. concordo, Com concordo. certeza. E quando eu tava assim. lá nos escritórios, concordo. eu criei um pânico com o escritório. Assim, eu falava, nossa, escritório é muito burocrático, é isso aqui, escritório. E agora eu falo todos os dias com muitos escritórios e pessoas me apresentando propostas e os escritórios que atuam dentro das empresas que eu trabalho. Então, eu tô sempre conversando com advogado de escritório. Você vê uma mudança nítida de Absurdo, perfil. né? De perfil, antes a gente só conseguia ter um papo voltado para a parte técnica jurídica. Hoje não, hoje o cara vai perguntar, mas como é que tá o EBITDA daqui? Mas isso aqui vai impactar? E aí você vê uma mudança de mentalidade dos próprios escritórios. Hoje, trabalhar num escritório não me assusta como eu passei, sei lá, com medo de voltar para escritório, sei lá, 10 anos. Sim. Porque eu achava que escritório era tudo aquilo que eu vivi lá quando eu me formei, daquele escritório tradicional, burocrático. E hoje não, hoje você vê um monte de escritório aí com uma pegada muito legal. Óbvio que tem o escritório tradicional, completo de mármore, maravilhoso, ok. Mas também tem tem um uma mercado nova pra isso safra. ainda. Tem mercado Tem, pra claro. isso. Mas também tem uma nova safra de escritórios de advogados que vem vindo com essa mentalidade corporativa. Não só focado 100% no jurídico. E independe do tipo, se é o jurídico tradicional, se é o jurídico contemporâneo. Mas ele vem com uma pegada mais aberta, mais ampla para entender a empresa como um todo. Que antes eu acho que eu não tinha, por exemplo. Tá? Quando eu trabalhava lá em escritório, eu só sabia fazer o que eu tinha que fazer. Eu não conseguia analisar a empresa como um todo e até oferecer novos serviços. Porque você ficava focada naquilo. Os escritórios, a sensação é que estão ficando cada vez menos fordistas, né? Exatamente. Tá uma coisa mais atendendo exatamente as demandas. E o advogado... Cara, o advogado, apesar de sermos muito conservadores... A nossa categoria ser muito conservadora, vem se adaptando bastante em pouco tempo. Afinal de contas, eu acho que a gente demorou muito para ter esse estalo da adaptação. Sim. E agora as coisas estão acontecendo muito rápidas também. Se a gente não ficar atento, cara, a gente fica para trás. Rodrigo, não Exatamente. só o advogado, como a persona hoje no mercado de trabalho, se ela não se adaptar e ela não correr atrás e não implementar um lifelong learning, ou seja, vamos correr atrás todos os dias, ela vai ser engolida, assim,
lindamente. É que a E gente aí vai vive um botar a momento de culpa na transição, inteligência né? artificial. Eu saí do nossa. mercado porque É. botaram um robô pra fazer o que eu faço. É. Cara, então você tava errando em alguma coisa. Por que você não começou a trabalhar junto com o robô? Vambora, exatamente. entendeu? É Exatamente. isso, senão vai botar a culpa na inteligência artificial. A gente vive muito um momento de transição, eu acho. E o jurídico, ele é muito impactado porque a gente é criado, a gente foi criado num ambiente onde você tinha que prezar pela formalidade, você não pode vender seu serviço porque é mercantilização, você não pode divulgar, você não pode comunicar, você tem uma estrutura sólida que funciona há 100 anos e a advocacia é o pilar da sociedade, da justiça. Então, assim, eu acho que a gente tinha essa cultura antigamente, aí você ia falar com pessoa mais velha, ela falava, mas eu faço isso, meu avô faz isso há 50 anos, sempre deu certo. Quem é você que tá se formando agora e quer mudar tudo? Então, assim, a gente pegou essa mudança, né? Eu acho que a gente tá numa geração de transição, onde você tem, por exemplo, o Gen Z que você tava citando, que é uma cabeça completamente diferente, só que você também já conviveu com a cabeça da galera das antigas, que são nossos pais, avós, que já advogavam, e a gente tá nesse meio do caminho tentando fazer interlocução de dois mundos, né? Peraí, eu sou tradicional, eu sou técnico, mas eu quero ser moderno aqui na minha comunicação. Aí você vai trabalhar de OAB tênis. faz uma resolução pra eu poder... Tênis e gravata. Tênis e Não, gravata, não faz sentido exatamente. nenhum. A gente é o Já famoso... dizia o Chorão, meu escritório é na praia. É o famoso trocar a roda do carro descer É a isso. ladeira, né? Que a gente tá fazendo. O millennial é isso hoje em dia. certeza. Mas não, é isso que eu tô falando, que não só o millennium, sabe? Eu acho que a gente também tá sempre se reinventando. Mas a gente é millennial, É, cara. gente, mulher. A gente é millennium? A gente é A gente não é... O mundo dela acabou agora. Você vai chegar a levar a mão no coração aqui, ó. Ela chegou a levar a mão no coração. Eu falei, vai infartar. Tu acha que millennial é o quê, Hoje Natália? tiveram quase dois infartos. O Pedro, que eu não vi o Zico, e eu que eu sou millennium. Aceita, Nath, A gente é aceita. millennial, cara. É. Então achando que era o quê? É uma geração. É Milênio. 70 a 94, né? Um negócio assim. 80 Não, a é, 94. não, é... 80 a 94. 82 a 80 a 94, 94, assim, é. A Nath se acha Gen Z. Tava toda E ela fala, porque o Pedro é muito mais velho. É um ciclo olímpico só de diferença, tá? É um ciclo olímpico de diferença só. Pô, cara, a galera do millennium me pegou por pouco, cara. E uma Pô. outra coisa que eu acho que é importante quem tá na liderança estudar é estudar Gen Z. Essa geração. total. Eu tenho estudado. Até tenho pra uma... você entender. Liderar essa Eu galera, pro pô. TikTok pra isso, tá? Eu tenho uma conta, gente, no TikTok. Eu também tenho, manda pro jurídico também tem. O Pedro tem, ele faz dancinha direto lá. Não, eu não tenho habilidade. Talvez eu pudesse fazer, mas infelizmente eu não tenho o menor jeito. Adoraria, inclusive, né? Vai que eu dava certo nessa. Tá pagando bem, né, nessa- galera? Tá certo, paga bem. Então, assim, eu faço... de verdade, eu entrei no TikTok pra entender ali as piadas internas. Porque senão a minha equipe é formada por A linguagem, Gen Z, né? a linguagem. Esse negócio de piada é muito engraçado. Outro dia eu fui fazer alguma referência assim, claramente a galera do Gen Z não Não entendeu o que eu tava entendeu. falando. Quero escolher o professor Raimundo, a minha referência. Sei lá, Somebody Love. não. Dá um Somebody Love lá na petição, entrega a qualquer pessoa pra adiantar o prazo. Aí ficou todo mundo assim, dá aquela risada meio amarela, sabe? Somebody love. Outro dia eu falei cruz credo. Ai, Não entendeu? Bruna, cruz credo, Deus me livre. Quem fala cruz credo? Ai, gente, cruz credo. Tipo assim, não sei, eu falo cruz credo. Você fala cruz credo? Eu acho normal. Eu acho que a gente é millennium. Porque a gente... Ser millennial tá sendo difícil. Ah, A Nath vida- começando a A aceitar. Natália vai levar pro psicólogo dela. A vida do millennial não é fácil hoje em dia. Ou Ainda então bem- quando eu mando um show, ai, show. Falo muito, Isso, eu falo muito. Gente, show! Eu falo direto. Falo direto, show. Eu digito show no WhatsApp. Show não pode? Aí a galera responde de quem, né? Não, show agora é, meu show mundo é, caiu. Show é muito horrível. Muito cafona? Muito Como é que é? Cringe brega, que eles falam? brega. Cringe, né? Que eles falam. É horrível, Nath. Caraca, mas eu vou responder o quê? Ok, maneiro, vamos dar um joinha, então, Figurinha. pra Ai, Nath, a você. gente vai ter que te dar uma aula. Gente. Figurinha ou reagir. Chat GPT, responda show na linguagem geração Z, né? Com Não, picola. ainda tem o ainda também. Até agora eu tô querendo entender o conceito do ainda aqui E no Rio de quando eu Janeiro. sou Geração Z carioca. Quando eu sou descolada, que eu mando um face show. Nossa, aí Ai, é loucura. aí é tu envelheceu uns 10 anos aí, né? Só Fez só show, com isso aí. Quando for assim, você manda uma figurinha, entendeu? Entendi. Eu sou bora figurinha, assim, quando eu lembro. Cara, a geração Z, a gente tá aqui com a Ju, que tá aqui com a gente. Geração Z, botar aquela criança fofa coreana, fazendo alguma coisa fofinha. E é isso. É Pra isso. mim é assim que E, geração Z se e aí você comunica. adaptou a sua comunicação. E talvez, falando isso, eu já esteja datado também. E eu até tenho uma blogueira que eu sigo. A menina tem 21 anos. Eu acho que pode falar? Não? Pode. Pode. Isabela Mate, ela escreveu um livro. Eu li o livro. E aí, é bom? Ah, bom pra eu conseguir me comunicar com as crianças lá, né? Serviu pro propósito, né? Serviu pro propósito, né? Eu tenho não um conheço time essa. Ela lá. tem Isabela Mate, eu não conheço. E aí ela escreveu um livro
sobre a geração dela. Legal, falei, mas pô, interessante. é Você é legal. empreendedora. Aí eles tiram um livro, aí eu comprei. Legal. Sei lá, de 120 páginas. Eu comprei tranquilo. pra entender. E aí, aquilo, a galera, eles não são preguiçosos, assim, eles só querem Descansar. se sentir importante na tarefa que eles estão fazendo. Sim, Entendi. Então, assim, você E, tem nossa, que dar propósito. E agora eu dou propósito. fica- A gente tem que fazer esse contrato, porque esse contrato vai servir pra gente ganhar dinheiro dos investidores. É propósito. Eu já tô entendendo. Agora eu boto propósito. Entendi. A primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre essa Interessante questão isso aí, isso é interessante. Isso é que nem Aí eu storytelling. perspectiva de botar propósito. propósito foi com o João Paulo Prado, quando ele deu aula pra gente no LLM de FGV, que ele maravilhoso. falou Que que ele era tava sobre fazendo startups, triagem, ele fala de startup, ele falando de triagem, ele falou: cara, hoje quando eu vou captar novos talentos pra empresa, que eu trabalhava na época, que não é aquele trabalho hoje em dia, ele falou que a pessoa não tá preocupada, às vezes, nem muito com salário, mas Não. sim com, por exemplo, stock option, o que aquilo vai levar ela lá na frente, na coisa. Sim. Que é uma coisa. Quando a gente entrou, por exemplo, eu posso falar por mim. Quando você entrava numa entrevista de emprego, eu queria saber quanto eu ia ganhar, qual que era a minha Sim. função. Eu não tava pensando em stock option. E eu trocava que eu de vou emprego levar, por qual era a 300 coisa. reais. É, exatamente. Alguém tá me chamando pra 500 ganhar reais você 300. mudou, por exemplo. Opa, só se for agora. É. Que oportunidade. Então, assim, a isso. filosofia, Mudou. a cabeça mudou Mudou. muito mesmo. E É eles querem interessante isso. saber uma questão ali de, gente, startup perguntar plano de carreira. Assim, uma ofensa, assim, plano de carreira. A gente não tá sabendo, assim, não sei, mas vai rolar. No momento, entra. Confia. Vai ser a Entra sua aqui no função, caminho. estrutura um plano de carreira. Entra aqui no caminho, eu te explico. Vamos embora, que no caminho a gente vê, pô, ter um plano de carreira realmente é importante. É. Mas quando você fala de uma empresa com 150 funcionários, Sim. boa, a gente não tem plano de carreira. Mas se eu falo isso, eu não consigo atrair a pessoa pra Sim. vaga que eu quero. Então eu falo assim, olha, a gente ainda não tem. E é verdade, porque na maioria das vezes vai surgir um plano Mas de isso é até carreira. interessante, porque pra atração de talentos, o fato de você entrar numa empresa que está se estruturando em ritmo acelerado é muito bom pra É você. ótimo. Porque às vezes você entra e você consegue ter um crescimento mais acelerado que você teria numa empresa que você tem um plano de carreira muito mais rígido. Foi o né? que aconteceu Enfim. comigo no Peixe Urbano. Eu cresci pra diretora jurídica em 6 anos. Sim. Então, assim, sair de advogada sênior pra diretora, pô, é um salto. Sim, Em 6 com anos certeza. é muito pouco tempo. Sim, sim. com Então certeza. você vê aí os grandes bancos, as pessoas ficam no mesmo cargo por 20 anos. Isso aí é o Claro. famoso. Eu tive um chefe que falava assim, esse negócio. Só pra finalizar, ele falava assim sobre essa questão do plano de carreira e etc. Ele falou, cara, você entrar numa empresa pequena e já assumir a papel de liderança, mas talvez ganhando um pouco menos, é o famoso você vai entrar no cu da baleia. Mas quando você entra numa empresa pequena já na liderança, você é a cabeça da sardinha. E aí, de repente, o peixe crescendo, você tá na cabeça desde o começo. Pois é, exatamente. Entendeu? Com E certeza. aí um lugar que você consegue um holofote maior. Mas de repente a pessoa quer uma segurança de uma empresa maior, uma empresa. Aí é por perfil, Aí é perfil e da também pessoa, tudo na vida e tem tudo prós e certo. contras. E tem E nada contra também fazer as duas experiências. É, também E tem um ponto aqui que o fundador gosta. Esse cara que ele veio quando a gente não era nada. Vestiu a camisa. Ele tem. E assim, de verdade. Ao longo desse tempo todo trabalhando com startup, eu nunca vi um CEO, e aí é a minha experiência, tá? Que foi um grande filho da puta, assim. Tipo, esse aqui eu não vou valorizar porque... Não, ele tá comigo, ele veio, e ele foi se desenvolvendo. Um cara que não sabia Excel, aprendeu Excel, aprendeu inglês, e ele foi fazer um curso, e pô, deu tudo certo. Ele tá com a gente. Então, assim, eles valorizam, tá? Então, quando você entra numa empresa sem... Exatamente isso que o Rodrigo falou. Pode falar o rabo da baleia. Eu rabo. talvez tenha sido um pouco literal. Exato. Então, esse exemplo... Então, esse exemplo que eu não vou citar. Esse exemplo... eu acho que é uma oportunidade de crescimento. Eu acho também. Então, Eu quando concordo. você tá numa empresa maior, você não vai conseguir ter contato com o CEO. De repente, você nem vai conseguir falar com o seu diretor jurídico. Sim. Você Verdade. vai ficar falando com o coordenador, para quem você responde. E aí, você nunca vai conseguir contato melhor. E nunca vai ouvir ali a troca das conversas. Em Exatamente. startup, você passa, o CEO te pergunta alguma coisa, você responde no caminho. Aí você volta para pegar o contrato, leva para ele assinar. E não só... Eu não faço isso, por exemplo. Mas a minha equipe faz. Isso é muito legal, Sim. porque o meu assistente, ele vai falar todos os dias com o CEO por alguma coisa. Vem isso lá com ele. Então vai lá. Então, isso é legal, você ter esse contato para você aprender mesmo ali como Claro. funciona o mundo corporativo.